Sejam todos bem-vindos. E que variedade nós temos aqui, né? De objetivos e também de formações, de área de estudo, de profissão. E a CNV é isso, ela é multidisciplinar e além dela ser multidisciplinar em relação às profissões, ela também agrega demais a nossa vida pessoal. Nossa vida pessoal, ela é simplesmente hoje o principal ponto de partida da sua vida. Você chega até a vida profissional depois de passar pela vida pessoal, né? E a comunicação consigo mesmo, quando não funciona, quando não está adequada, eu não consigo comunicar ao mundo, não consigo decodificar as mensagens do mundo e logo eu vou ter alguma dificuldade na vida, ou algumas, né, digamos assim. Quero que vocês fiquem à vontade, sintam-se em casa. Aqui o ambiente é doméstico, tá? É só a roupa que é social, assim, mas o ambiente é doméstico. Nas outras aulas, alguns anos atrás, eu vinha de polo e tal, e etc. E aí minha esposa passou a exigir, né? Ela não pediu, ela não solicitou, ela só, ela só determinou que eu viesse dessa forma que os senhores estão vendo hoje. Então a gente só obedece, né? Ela tem uma comunicação bem efetiva e a gente só obedece, faz o que tem que ser feito e é isso. Mas o ambiente é doméstico e eu quero que vocês se sintam à vontade. Conhecimento só se dá através das relações. Sem relacionamento, sem conhecimento, tá? Se vocês não forem com minha cara hoje, não vai rolar, porque você vai ficar olhando e vai ficar arrumando alguma coisa para não aprender. Sabe aquela pessoa que você olha assim, não fui com a cara dessa pessoa, pronto, acabou o conhecimento, acabou a relação, acabou a comunicação, acabou, né? Então, se você não for com minha cara, a gente vai conversar via CNV e quem sabe a gente pode ter conexão, entende? Porque isso existe, existem essas possibilidades de a gente ter problemas nas relações. E como que a gente vai resolver isso? Ignorando, excluindo, saindo fora? Não. Comunicação existe para isso, tá? Só que tem várias formas de comunicação. Agressivas, violentas, como o próprio nome sugere. Comunicações negligentes. Porque às vezes você só silencia, vou ficar calado aqui na minha e tá bom. Não vou causar problema para ninguém, não vou ser um problema e está tudo bem. Vou suportar essa relação. E aí você implode, né? São possibilidades. Então, sintam-se em casa, ambiente doméstico. Ao longo do dia, é óbvio que vocês vão ter mais liberdade, vão se sentir mais leves para falar, tá? Esse momento agora é um momento de apreensão. Acho legal perguntar expectativas no início, assim, e eu me colocando como um aluno, né? Já passei por vários cursos e eles sempre me perguntam, qual a sua expectativa aí hoje? Como professor, a gente quer ouvir a sua expectativa porque a gente quer atender a sua expectativa, né? Então, aprendizado é a régua que nós temos, né? Mas muitos de vocês talvez queiram, daqui a pouco, mudar essas expectativas, porque depende da proposta. E CNV tem umas propostas diferenciadas, e quando você ouve, nossa, isso seria bom para minha família. E daqui a pouco essas expectativas começam a ser mais palpáveis, tá? Então, no início do curso, sim, nós queremos conhecimento, muitos amantes do conhecimento, né? Muita gente sedenta por conhecimento, mas depois você passa a entender que ela pode te ajudar e pode ser uma grande ferramenta na sua vida, tá? Vocês não serão mais os mesmos, com certeza, até a noite. Até a noite, com certeza. Como experiência que eu tenho como professor nessas disciplinas e como experiência com a CNV em si. A CNV, ela dá um nó na cabeça da gente e depois a gente vai desatando esse nó, né, aos poucos. Porque quando a gente descobre que
esse tempo todo parece que não teve comunicação na nossa vida, como seria? Hã? É estranho, quando eu fiz o curso de CNV como aluno, eu assisti a aula e eu quase entrei em depressão. Falei, não é possível, não sei comunicar. Não sei. Descobri que eu estava flutuando na vida, achando que estava conversando, comunicando, mas não estava. A verdade é essa, eu não estava. Tá? Eu vou puxar o quadro aqui, alguém puxa o quadro para mim, por favor, com a caneta. Para se ter comunicação, precisa de alguns elementos, tá? E o primeiro elemento que nós temos na comunicação é o emissor, né? O emissor. Alguém que vai emitir essa mensagem. Por isso, existe no núcleo aqui a mensagem. Quando o emissor emite essa mensagem, ele emite com uma configuração, e a gente chama de codificação. Codificação. Essa mensagem vai codificada. E não é assim em casa, né? Às vezes, o cônjuge, o irmão, a irmã, a mãe, o pai, o filho, vai comunicar alguma coisa, ele é o emissor da mensagem, e parece que vem codificada, não é? Vou falar de uma mensagem codificada, uma criança de 6 meses. Algumas já estão até falando hoje em dia, né? Eu nunca vi criança falar com 6 anos na minha época, agorinha, já não falava. O negócio de falar era com 3 anos, com 2 anos. Agora as crianças com 9 meses falam mais do que a minha filha de 3 anos e meio. Tem lógica. Ou tem, né? A gente está evoluindo. Mas a criança ali de uns 4, 5, 6 meses, ela se comunica. Ela fala. Talvez não com as palavras do português, mas com uma linguagem. Com a própria língua dela, ela fala. E aí, eu fico imaginando o choro dela codificado. O choro dela que vem codificado. E a mãe, o pai, o tutor ali daquela criança fica desesperado para entender, né? A mãe já tem mais habilidade, concordam comigo? Já sabe que é uma fome, né? Ou já sabe que talvez é uma azia. A mãe rapidinho faz o quê? O que a mãe faz? Decodifica. Decodificação da mensagem. E a mãe é o que nesse caso? Receptor. A mãe é a receptora da mensagem. Ela, para receber essa mensagem, ela teve que fazer o quê? Uma decodificação da mensagem, uma tradução do que aquela criança estava tentando falar. Se ela errar nessa mensagem, nessa decodificação, digamos que ela foi lá dar o leite, né, para a criança. A criança não é boba, ela vai tomar o leite, né? E depois do leite ela vai continuar chorando, porque o problema continua e a mensagem não foi bem decodificada. Então ela gera uma coisa que se chama feedback, ou retroalimentação da mensagem. E esse feedback retorna para o emissor, tá? Bom, o emissor emitiu um choro,
que foi passar, o choro foi essa mensagem codificada. Quando chegou no receptor, que passou pela decodificação, parece que ela não entendeu a codificação dessa mensagem. E ela gerou um feedback, que foi o leite que ela deu para a criança. E a criança não foi atendida na comunicação. O que é que ela vai fazer? Continuar a comunicação da mesma forma como ela iniciou. Se for um adulto, talvez ele tente explicar de uma outra forma, não é? Talvez ele tente passar essa mensagem de uma outra forma. Novamente, a mensagem ainda vai estar codificada. No meio de tudo isso, nós temos os ruídos. Esses ruídos é o que tem deixado a gente de orelha em pé, cabelo em pé, né? Chama. Porque os ruídos fazem com que a comunicação não seja efetiva, não aconteça de fato como deveria, tá? Então, os métodos, os canais, as formas que essa comunicação se dá, ela gera alguns ruídos, e esses ruídos prejudicam a decodificação dessas mensagens, tá? Há um problema, talvez, na codificação das mensagens? Há um problema, talvez, na decodificação das mensagens? Esse ruído atua aonde? Na mensagem ou na codificação e decodificação? Porque a mensagem é o quê? É algo que eu necessito. Faz sentido? É algo que eu preciso e tenho uma necessidade de comunicar, seja ela qual for. Então, a codificação, o processo de codificação, passa por diversas etapas. Essa pessoa teve qual criação de vida? Em qual idioma ela cresceu? Em qual cultura ela se desenvolveu? Porque eu falei de uma necessidade biológica da criança de se comunicar e falar que está tendo alguma dificuldade, e a incapacidade dela de resolver o seu próprio problema faz com que ela exerça a comunicação que ela consegue. Escolha o canal para se comunicar que ela consegue naquele momento. Mas essa mensagem vem codificada não só apenas com o idioma, ou não só apenas com a linguagem não verbal, mas ela vem codificada com todos os elementos constituídos na própria vida dela, seja ele em desenvolvimentos de aprendizado, na cultura, no idioma, como também nas suas próprias fragilidades. Porque nem todos usam as palavras para se comunicar e podem usar as palavras, que são diferentes. Então, culpar somente a quem codifica a mensagem não faz sentido, porque o contexto e a realidade pelo qual ele se desenvolveu faz com que ele se comunique assim. Quando nós julgamos algum nível de comunicação, quando nós observamos alguém falando de forma equivocada, o que vem na nossa mente? Nossa, essa pessoa fala, mas não tem concordância verbal, essa pessoa fala mais isso e aquilo. Quando isso vem à sua mente, você está julgando a codificação da mensagem, mas você está julgando o autor dessa codificação e a vida pelo qual ele foi constituído. Porque
Ele não teve, talvez, o mesmo acesso à educação que você, talvez não teve o mesmo foco de vida que você. E qual o problema nisso? E as fragilidades e as vulnerabilidades também vêm nessa codificação, sabe? Quando eu estou comunicando, a voz, ela transmite algumas informações além da fala, além das palavras que saem da minha boca. E vocês vão aprender um pouco mais na frente do curso sobre isso. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a codificação, ela é individual. Ela está para o emissor. Sim, vou falar, alguns exemplos que eu dou, são, às vezes, cômicos ou exagerados demais, para que fiquem cravados no emocional de vocês. Quero que vocês aprendam, não que vocês decorem. Vocês aprenderem, vocês têm que sentir o conteúdo, não simplesmente gravá-lo no seu neocórtex, na sua capacidade racional. Então, codificação, e quando eu olho para o emissor, quando eu olho para a realidade dele, seria mais ou menos assim: a mensagem é minha, eu comunico do jeito que eu quiser, e eu aprendi é assim, sabe? E você vai me escutar dessa forma. Agora, se você não quiser comunicar comigo, está tudo bem. Seria um jeito grosseiro de falar. Parece violento. Mas é o jeito que ele codifica as mensagens. Se você passa a ouvir essa mensagem que eu falei, será que não já vem um julgamento assim? Nossa, que ignorante. Há um grande segredo na comunicação. Eu não estou sendo grosso. Eu estou codificando do jeito que eu aprendi com minha família. Meu pai olhava para mim e falava: deixa para lá, menino. Não pegue nisso que não é seu. Isso é dos outros, não é seu não. Qual era a codificação desse pai? Aí percebe essa pessoa falando de novo, esse filho falando agora no seu ambiente social, o que vai causar? Decodificações frustradas e distorcidas. Por quê? Porque eu não sou seu pai, você falar assim comigo, nem sou seu filho, você falar assim comigo. Aí você teve uma outra criação, seu pai falava diferente com você, e aí você fala: isso me lembra alguma coisa, você é ignorante, violento, estou fora. Todo ignorante está passando a mesma coisa que você, uma mensagem. É uma mensagem. Só que, quando ela não é decodificada, gera um feedback. E aí, quanto mais feedback dado pela não decodificação, mais ruído. Se eu não decodifico a mensagem corretamente, eu tenho mais ruído. O feedback vai voltar aqui, o emissor vai começar a ficar estressado, porque ele não está sendo compreendido. Ele não está sendo compreendido. Aí ele tenta falar a segunda, imagina a segunda forma. Meu amigo, você não entende ninguém não, você é burro, é? Olha a segunda mensagem, como já foi mais estressante. Até mesmo ouvi-la. Quando chega aqui com esse sinal aí, com esse sinalizador aí de burro, não passa nem pela decodificação. Ou passa, né? Porque ele vai dizer assim: o cara está me xingando. Decodificou, né? Qual é o feedback? Fala de novo. Se for no Nordeste, vai amarrar as camisas. O final dessa conversa vai ser isso. Se for no Nordeste, vão amarrar as camisas e vão resolver o negócio.
Olha como que é, né, gente? Olha como que o processo de comunicação é frágil, sensível, mas se bem compreendido, solucionador, sabe? Se bem compreendido, você vai encontrar paz na comunicação tranquilamente. Só que isso é um desafio. Porque o emissor, às vezes, é meu pai, minha mãe, meu cônjuge, meu vizinho, colega de trabalho. E se eu não me dou bem com alguma dessas pessoas, esse ruído vai estar dentro da mensagem, como um câncer. Imagina um câncer na mensagem. Imaginou? Pois é. Os problemas de relacionamento que você gerou com a pessoa, ou até mesmo seu histórico de vida, na sua infância, esses problemas geram ruídos. E esses ruídos parecem um câncer maligno, que ainda por cima se espalha rapidamente pela mensagem. E o que acontece com câncer maligno dentro da mensagem? Destrói, destrói, destrói. Completamente. E o câncer parece ser muito rápido, inclusive. Eles se proliferam rapidamente. E aí, quantos ruídos hoje eu já tenho na minha própria vida, que tem sido um câncer na minha comunicação. Porque tem gente que tem ruídos crônicos e eles se repetem em qualquer nível de comunicação com qualquer pessoa. Já tem gente que tem ruídos crônicos, mas para se comunicar com a família, com o de fora não. E o inverso também é verdadeiro. Então, me parece que toda mensagem que passa por você, e agora eu já vou começar a cutucar um pouquinho vocês, esse câncer já está lá dentro. Não é uma questão de decodificação de uma mensagem pura. Você vai decodificar com os seus problemas e ruídos já enraizados. E aí eu já começaria a me perguntar, onde é que está esse ruído, esse problema crônico? Na sua comunicação. Vamos dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. O que seria um problema crônico na comunicação? O que vocês acham? Vamos dizer que a falta de perdão e aí podemos colocar pai, mãe e assim por diante. Pessoas mais importantes, pelo qual nós não perdoamos, elas geram o dano proporcional a quem elas representam para você. Um pai, ele tem uma representatividade, muitas vezes ligado à segurança, ligado à fluidez,
ligado à resolução de problemas. E quando eu tenho problemas com o meu pai e eu não o perdoo por isso, eu crio um problema crônico em mim, que isso vai soar ou gritar bem alto cada vez que eu decodifico e codifico as minhas mensagens. Como, Raul, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo, se você não for uma pessoa segura, a sua insegurança, ela também é transmitida na comunicação. E a sua insegurança na recepção também é. Vamos dar um exemplo. Estou prestes a fechar um negócio? Não. Estou prestes a entrar num novo trabalho. E alguém te envia uma proposta, certo? Uma proposta. Você vai ganhar 15 mil reais por mês, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Descreve as suas atividades, né? Mas você está numa empresa que você já ganha 10 mil, tá? E você está lá há 5 anos, 3 anos, vai lá. E você recebe essa proposta. Mas, na sua essência, nos seus aprendizados, a insegurança é algo que é muito forte em você. Não estou dizendo que a insegurança veio só porque eu tenho problema com o pai. Tem diversos contextos que podem provocar insegurança dentro de você, tá? Mas uma das formas é essa. E toda vez que eu não tenho um bom relacionamento com alguém, ele danifica a parte que é boa no nosso relacionamento. Principalmente quando esse relacionamento não foi resolvido, dissolvido. Então, a palavra perdão é resolução, pacificação, é manter uma relação pacífica entre vocês. Beleza. Como eu recebo essa mensagem? Eu já recebo ela diferente. Desconfiado. É ou não é? Desconfiado. Não é possível. Esse negócio não está certo. A insegurança vem. Você já pensa, não sei se eu nem consigo valer esses 15. A forma como você vai decodificar essa mensagem vai ser com uma cosmovisão, com a visão, com o pressuposto da insegurança. Então toda a avaliação da mensagem vai ser insegura. Qual é o feedback provável desse ruído? É que ele, ei, faça não. Está garantido aqui, fica aqui, não vai. Você está seguro, você está tranquilo aqui, você já conquistou isso aqui, não vai. Mas talvez fosse a proposta da vida da pessoa. Através daquele trabalho, talvez essa pessoa fosse mudar o mundo para melhor. Talvez ela fosse impactar muita gente. E no trabalho atual, talvez ela estava só mantendo as suas necessidades básicas. E claro, ajudando a economia em algum nível. Mas no outro trabalho, talvez ela se desenvolvesse absurdamente. Mas como ela tem um ruído na comunicação, ela não conseguiu entender a oportunidade, porque o olhar dela não foi para a oportunidade, mas foi para a segurança. Alguém que é inseguro quer o quê, gente? É óbvio. Claro que a gente quer segurança. Porque em si mesmo eu já sou inseguro. Aí vem mais uma coisa para me deixar mais inseguro ainda. Então a interpretação, que é a decodificação dessa mensagem, está debaixo de um pressuposto que foi danificado na minha vida. Diferente de um valor, como preservo muito pelo amor. Então eu me perguntaria, com esse trabalho, eu vou amar mais as pessoas? Será que sim? Me perguntaria.
Agora, isso é um ruído, sim ou não? Que eu falei do amor. E aí, gente? Sim ou não? Sim. É um ruído. Porque você vai analisar novamente com um pressuposto. E não um fato frio, sabe? E não algo a ser observado friamente. Porque você tem que partir de que o emissor dessa mensagem é uma pessoa. E o receptor é uma pessoa. Agora, sabe o que é interessante? Essa pessoa tem contexto. E os contextos dela não deixam elas codificarem a mensagem de uma forma genérica. E não deixam elas decodificarem a mensagem de uma forma genérica. Então, sobre os ruídos, o que nós estamos falando é o tamanho do ruído que nós temos. E o quanto ele favorece a você e as pessoas. E a CNV entra onde, Raul, nisso? Em entender os ruídos. Se eu compreendo os ruídos, eu sei até eu sei até por onde eu estou decodificando essas mensagens. Então eu consigo me aproximar mais do fato, consigo me aproximar mais da mensagem em si, do que dos meus próprios ruídos. É como se eu conseguisse saber que eu tenho um problema com segurança, sou inseguro, mas sei que a mensagem não quer dizer isso. É como se eu entendesse que dentro de mim está passando uma insegurança absurda, mas eu sei e consigo entender a mensagem também, sem analisar friamente, somente dentro da minha insegurança. Então a CNV ajuda a encontrar as suas necessidades quando você está ouvindo a mensagem ou mesmo enviando ela. Porque isso não acontece só na interpretação. Imagine alguém enviando uma mensagem com esse problema crônico. E aí, como seria? Vamos dar um exemplo aqui. Vou enviar uma mensagem aqui. Sou uma pessoa insegura. Digamos que eu e o Caio vai viajar juntos, tá? Eu sou uma pessoa insegura. Aí eu mando uma mensagem para o Caio. Caio, você está levando dinheiro, você está levando suas coisas, você sabe que tem horário amanhã que a gente vai estar junto. Você avisou as pessoas que você vai viajar. E eu começo a falar uma série de coisas que o meu contexto é resolver as minhas inseguranças. Resolver as minhas inseguranças. E aí eu fico inseguro de acontecer alguma coisa com o Caio e ninguém está sabendo de nada que ele está viajando. E o Caio fica meio que sem entender, né? Aí o Caio responde assim: Raul, tu tá achando que eu sou criança? Feedback. Não é possível, está parecendo minha mãe. Como foi que ele interpretou a mensagem? Dentro do contexto e da realidade dele. Como que eu enviei a mensagem e decodifiquei ela? Dentro do meu contexto e da minha realidade. Mas como foi o feedback dessa mensagem? Com outro contexto e realidade, que também demonstram as inseguranças e os ruídos do Caio. Gente, essa conversa vai dar certo? Quando a pessoa já apela dizendo que não é a mãe, não é o pai, acabou. Essa aí é a máxima.
Não é? É como se tivesse uma criança dentro de mim dizendo assim: você não é meu pai. Faz até assim, olha que a gente tem a idade que tem, né? Não é a criança, mas ainda faz birra. Porque são os aprendizados, são os seus ruídos. São os seus ruídos. Minha esposa, se ela olhar diferente, assim, bem próximo assim, da minha mãe, eu já vou olhar diferente para ela. Porque o olhar para ela vai ser o olhar do meu pai. Está me olhando como minha mãe, então eu vou te olhar como meu pai. Vai dar certo? Não vai. Porque eu vou dizer para ela que ela não é minha mãe, e ela vai dizer que eu não sou o pai dela. Que confusão, né? Essas são as confusões que a comunicação provoca. Ou os emissores e os receptores provocam, porque talvez a comunicação não tenha nada a ver com isso. Nosso empenho hoje é entender os ruídos, é ter técnicas, é ter formas de compreender os ruídos. E compreender como nós podemos limpar um pouco mais isso aqui, ó, para que você entenda o que significa essa mensagem. Ainda está crônico ali, ainda tem um câncer, só que agora ele é benigno. Alguém que vai ao shopping, salvo engano, isso aconteceu num Pátio Brasil. Pátio Brasil é o setor comercial, né? Não é isso? Frente ao setor comercial. Pátio Brasil. Ele começou a jogar lâmpadas no chão. Lâmpadas. Dessas palitos. Antes de pular. E cometer o suicídio. O que significavam as lâmpadas? Sinal. Sinal ou uma mensagem? Que mensagem era essa? Que ninguém entendeu, a ponto dele tirar a própria vida. Eu quero comunicar algo. Se o mundo e as pessoas não me compreendem, que utilidade eu tenho? Que utilidade eu tenho para você? Como é que eu te sirvo, Maria, se você não me entende? Como é que eu te sirvo, Emanuel? E às vezes essa pessoa é o seu filho em casa, tentando te falar alguma coisa e você não entende. Aí quando o filho faz alguma besteira, aí liga um pisca-alerta em você, né? Sinais são mensagens. E essas mensagens precisam ser compreendidas. Como elas são compreendidas? Tem que tirar esses ruídos para poder enxergar como que realmente, o que realmente está sendo comunicado. Falta de perdão com pai e mãe é um problema. E se tá, Raul, mas meu pai me abandonou, como é que eu faço? Meus pais me abandonaram, nem conheço eles, como é que eu faço? Tenho o direito de ter esse problema crônico? Direito, me parece que todos nós temos nesse sentido. Agora, se você deve, se isso vai te fazer bem ou mal, aí é outro departamento. Perdão tem as nuances religiosas e tem as nuances científicas também. Adivinha,
todas as duas parece que faz mal para você. Todos os dois contextos de estudo que falam sobre o perdão, analisaram e chegaram a uma conclusão. Quem não perdoa é mais infeliz. O contexto do perdão é um pouco mais complexo, porque me parece que quando nós perdoamos, nós deixamos a culpa de lado. Não existe isso. Muitas pessoas não perdoam porque, se perdoarem, estão isentando a responsabilidade da outra pessoa. Não existe. A lei está aqui para quê? Para ser feita, ser cumprida. Ah, mas não é passível de crime o que a pessoa fez. E nem se eu for procurar o juiz ali para algum dano moral, alguma coisa assim, não vai dar certo. Não vou denunciar o meu pai porque ele me abandonou e, sabe, eu nem conheço ele, não sei, nem no nome no RG tem. Procuro lá a defensoria para me ajudar, faça alguma coisa, não é nada. O que é que vira isso? Um câncer. Perdoar é encontrar a paz dentro de uma sensação de injustiça que você tem. O seu próprio senso de justiça produziu a falta de perdão. Você argumenta em sua defesa, ele me abandonou. E você mesmo responde, é justo que não dê perdão para ele. Meu senso de justiça. Logo, eu tenho uma sentença própria para não perdoar. Porque eu mesmo disse que não haveria méritos na pessoa para ser perdoada. Quem somos nós, então, para perdoar? Será que temos essa plena capacidade? Ou perdão é para você mesmo, mais do que é para o outro? Seria até egoísta falar dessa forma, mas, sério, eu fico imaginando um filho olhando para o pai assim, Caio, e falando assim, eu te perdoo. E o pai olhando para o filho, é mesmo, filho? Que legal, o que eu fiz mesmo? Aí eu fico imaginando o filho falando, você me abandonou. E o pai falando assim, ô filho, seu pai era um criminoso. E eu não queria isso para o seu futuro, não. Sabia que o que eu fazia era errado. Deixei você com sua avó, porque era a melhor pessoa que eu achava no momento para cuidar de você. Aí o filho, mas eu preferia estar do seu lado. Filho, você é uma criança ainda, filho. Você tem muito a aprender. O senso de justiça, que é a decodificação da mensagem do pai, pelo qual deixou o seu filho abandonado, o senso de justiça do receptor dessa mensagem, interpretou, decodificou, de acordo com o conhecimento e a realidade que ele tinha. Produziu-se nele um feedback, que é uma sensação de injustiça, que voltou oportunamente, nesse exemplo, para o receptor, para o emissor. Então, o caos está sempre em volta da comunicação. Porque foi na comunicação que esse câncer e esse ruído apareceu.
Aí, nessa brincadeirinha de falta de perdão, sabe esses pontinhos aqui? Tem nome. Tem nome. Aí eu vou colocar aqui injustiças. O que mais? Violências, gritarias, brigas, mentiras, palavrões, são tantos ruídos, sem fim, infindáveis. Então, quando eu falei que isso aqui se espalha rapidamente, cada vez que eu não entendo a mensagem, ela retorna e ela provoca mais ruídos. Cada vez que eu não entendo. Então, nós estamos na contramão de uma boa comunicação. O mundo, o contexto mundial, as formas de relacionamento atuais, estão na contramão de uma boa comunicação. Eu vou explicar ao longo do curso para vocês. Na contramão. E a CNV quer estar na mão da comunicação. Quer andar conforme ela deveria andar. Então, com o curso de CNV, espere o quê? O que esperar do curso de CNV? Que você consiga limpar algumas coisinhas aqui, ó. Porque eu quero ser bem sincero com vocês, que estão aí em casa e com vocês aqui. O câncer nunca sai de lá. É uma péssima notícia, mas ele nunca sai de lá. Porque eu não consegui ainda achar um ser humano perfeito. Você achou? Só falando da palavra perfeição, que seria algo que não cabe mais nada, né? Perfeito não cabe mais nada. Então aquela pessoa ali, ela não oscila, ela tem uma perfeição. Existe uma perfeição na comunicação? Não. Talvez a comunicação sim, mas os receptores e os emissores não. Então, o câncer é a nossa imperfeição. O ruído da comunicação é a nossa imperfeição dentro da comunicação. Agora, o quanto somos imperfeitos, aí vai depender. Então, eu compreendo com a CNV a minha imperfeição, compreendo os meus ruídos e melhoro a imagem dessa comunicação. Sabe, tem algumas coisas que melhoram a imagem dessa comunicação, não é só CNV. Quer ver? Filho, eu chorei 20 anos por ter te deixado. Aí, o filho já fragilizado, acontece isso aqui, ó. Ele consegue enxergar o pai de novo. De repente, bum, ele vê a mensagem. E os dois começam a chorar. Feedback. Comunicação efetivada com sucesso. Compreendem como é que acontece? Não importa o canal que a pessoa escolheu para comunicar. Importa que há uma codificação e uma decodificação, que sempre haverá ruídos. E estes ruídos precisam ser vistos, reconhecidos por cada um dos envolvidos na comunicação. O que se faz numa sessão de mediação? Limpa o quê?
que se faz quando você vai tentar resolver um BO com alguém? Resolver o problema está na mensagem? Está nos ruídos. E os ruídos são o que de nós? A nossa imperfeição. Que na vida de alguns são marcas de vida. Ou na vida de todos. São as marcas que a vida deixa em nós. Compreenderam essa parte? Liberar o canal aqui, Rodrigo. Oi. Então, assim, só vai existir uma boa comunicação a partir do momento que eu entendo os meus ruídos, eu trato eles e só a partir disso que eu vou conseguir transmitir uma boa comunicação com mais clareza ou receber, né, essa mensagem. Sim. Na hora de emitir a mensagem, eu tenho que estar com isso em mente. Na hora de receber, eu tenho que estar com isso em mente. E na hora de emitir, a minha comunicação já tem que pressupor isso. E pressupor que a interpretação pode ser ruim. Ou pode ser mal interpretada. Então, a delicadeza, a sensibilidade da sua comunicação aumenta. Então, aumenta também o planejamento na hora de falar. Aquele famoso, você não está pensando antes de falar, não? A gente tem uns ditados populares, gente, que é sabedoria pura. Sabedoria pura. É ou não é, gente? Pensar antes de falar, olha que maravilhoso. Teu sistema instintivo, reptiliano, ele é animal muitas vezes. E não é racional, não. Essa informação, ela passa pelo neocórtex só para cumprir protocolo. Mas ela chega reativamente ao outro. Então, a reação já pressupõe uma defesa. Eu estou reagindo a alguma coisa. Não, o raciocínio, ele se dá para que você traga prudência, para que você traga as suas necessidades gerais para o mesmo lugar. Porque que adianta você conseguir sexo, que é uma necessidade, e contrair HIV? Que adianta? Mas se eu pensar antes da minha necessidade, que é ter sexo, eu vou trazer outras necessidades que são minhas também. Segurança, prudência, né, que é o termo mais completo aqui para esse momento. O que mais? Bem-estar, saúde. Quantas coisas eu tenho que cuidar antes de decidir comunicar. E a comunicação seria mais ou menos assim: vamos sem proteção mesmo. Esse negócio que com proteção não é legal. Captou? Lembra que eu vou usar exemplos que consigam provocar alguma emoção em você, para vocês sintam o conteúdo. Então, os ruídos, Caio, estão antes para o emissor, para que ele pense. Quais são os meus ruídos? E, gente, tem algumas conversas que, se você não pensar, é suicídio. É sério. Você vai conversar com seu cônjuge sobre o seu relacionamento e não analisou seus ruídos, suicídio. Meia hora está você de volta, bufando. Dá meia hora não, né? 3 minutinhos. Você está xingando sozinho e ela xingando sozinho. Não faz sentido, né, gente? Não faz sentido. Só que é o seguinte, cobrar isso de vocês, nesse nível, nesse momento, seria ser desleal com a imperfeição de vocês.
com a nossa imperfeição. Porque se eu coloco uma régua aqui de perfeição para medir a sua comunicação, o máximo que vai acontecer com você, em outras palavras, é tipo, eu sou um merda mesmo, né? Eu não presto para nada, eu não sou útil, eu não sirvo. Então essa régua, ela não precisa ter esse tamanho que se chama perfeição. E a CNV vai colocar a régua, uma régua mais adequada, em formas de técnicas, para que você consiga avaliar os seus ruídos, e quando você mesmo que errar na comunicação, consiga ainda resolver algumas questões suas e do outro. A CNV vai mostrar ferramentas que vão te deixar mais maduro na hora de se comunicar, mas também mais em paz, mesmo quando errar. Os ruídos são sérios. Não estou falando de ruído, qualquer ruído, né, gente? Estou falando que vamos pensar aqui, de um prédio que talvez foi colocado ali numa posição da cidade, que tem o sol que pega nele, reflete com o espelho, e parece que esquenta mais o ambiente. É um ruído. Mas as pessoas vão viver com isso, sim ou não? Eu estou falando de ruídos de uma vida toda, de uma história inteira, de ruídos acumulados durante toda a minha comunicação, durante toda a minha vida, com todos os envolvidos. Quantos envolvidos, quantas partes você tem espalhada no mundo que se envolveram com você e tiveram algum nível de comunicação com você? A criança, ela se comunica dentro do ventre da mãe. E a mãe se comunica com ela. Comunicação está o tempo inteiro. Ou você acha que a mãe, com um filho em sua barriga, fica estressada e o filho não fica? O filho fica calmo lá dentro. A empatia, ela começa aqui, ó, já. A conexão, ela começa aqui já. O filho sente tudo. Tudo que a mãe sente. E se ele pudesse falar já mandaria uma mensagem. Ô, o que está acontecendo aí fora? Deixa sair para ajudar, né? Fazer alguma coisa. Mas o canal dele ainda é diferente, né? Compreenderam o que é comunicação? O termo não violento, ainda dentro do contexto da introdução do curso, parece sugestivo. Eu falo que ele é bem comercial, mas ele não sugere o que está no texto, explicitamente falando. A não violência não necessariamente não é comunicação. A violência não necessariamente não é comunicação. Tanto a violência quanto a não violência faz parte da comunicação. Infelizmente, a violência é uma comunicação. E deve ser compreendida. E punida, óbvio. Mas compreendida. Porque lembra, eu preciso ter paz consigo, para que essa paz contagie o outro. Mas a justiça, não sou eu, pelo menos, o responsável. Talvez eu faça parte, porque eu vou lá e denuncio. Alguém vai lá e comunica. Alguém tenta entender o caso e ajudar.
a trazer justiça para isso. Mas, contudo, todavia, porém, como eu fico? Em paz ou em guerra? Porque, sério, o juiz deu 15 anos de sentença. Será que eu me senti injustiçado? Foi meu filho que ele matou. Será que eu me sinto? Lá no Nordeste, tem um contexto até hoje que é assim: você mata um filho nosso, a gente mata um filho de vocês. Aí o outro não quer parar, mata outro filho. E há famílias que se destruíram completamente. Evaporaram. Sempre tem um foragido, né? Unha por unha, dente por dente. Não era suficiente um juiz dar uma sentença. O senso de justiça dela não era apagado com isso. Então percebe como nós temos que compreender as nossas responsabilidades sobre a justiça e sobre a injustiça. Compreender isso é muito adequado para você. Porque a sensibilidade que você tem é o tamanho da requisição que você tem dentro de você pela justiça. Algumas pessoas dedicam essa justiça a Deus, crendo na sua espiritualidade como a máxima de justiça. Outras pessoas dedicam a sua justiça à lei, somente à lei que nós temos em nosso país ou em países de outros contextos. Outras pessoas ficam insatisfeitas com a justiça divina e com a justiça terrena. Olha quantas responsabilidades nós temos, e me parece que em todas elas, alguém está insatisfeito com alguma coisa. Ruídos. Algumas pessoas, passa para ela aí para mim, por favor. Algumas pessoas pensam, nosso país deveria ter pena. Por que ela pensa isso? Porque o senso de justiça dela codifica essa mensagem. E como ela interpreta os problemas sociais, os problemas criminais, os problemas da sociedade? Com o contexto dela, com o senso de justiça dela. Como foram desenvolvidas as nossas leis? Por robôs? Por homens, que têm seus próprios sensos de justiça. E eu fico pensando, e espero que as leis tenham aplacado a maioria das pessoas. Mas quando eu navego em casos individuais, me parece não ser. Raramente a pessoa consegue ter sua sensibilidade com a justiça sanada. Aos poucos que devemos ver por aí, talvez sejam os que creem em alguma justiça divina. E aí talvez alguma paz abarque no coração. Talvez alguma paz repouse em seu coração. Então, ruídos são violentos e não violentos, mas fazem parte da comunicação. E a sugestão do nome, em sua tradução, se resume à comunicação empática. E o não violento deveria ser empático, mas não é. Vocês vão ver que na comunicação tem violência. Então, nós não vamos ensinar vocês a terem uma comunicação não violenta, mas terem uma comunicação empática, porque muitas vezes as pessoas vão te ver como violento. E a violência não é só física, mas ela existe de várias formas. Ok?
nesse assunto, tem um outro ditado popular, né, que fala: eu prefiro ter paz do que razão. E levando para o lado da comunicação, ainda é um fato muito difícil. Não sei se é o correto, né? Eu prefiro ter paz do que razão. Você simplesmente se calar para que haja paz. E isso, para mim, não é um... Eu não me sinto injustiçada, sabe? Não consigo... Eu prefiro que as pessoas entendam o que eu estou falando, não que eu queira guerra. Do que se calar. Do que me calar. Então, esse ditado, eu prefiro ter paz do que razão, para mim não faz sentido. Porque eu deixo de comunicar o que para mim é fato para ter uma falsa sensação de paz. Então, o que ela está dizendo com o que ela está dizendo? Vamos interpretar. Todos vocês interpretaram o que ela falou. Ela tentou comunicar algo. E agora eu vou tentar me aproximar do que ela, vou sair dos meus ruídos aqui e tentar chegar na mensagem. Então, quando você vai comunicar algo, e as pessoas têm essa frase em mente, você não sente paz em ficar calado. Logo, você não consegue construir a paz dessa forma dentro de você. Você precisa comunicar. E você precisa comunicar. E também você quer que as pessoas compreendam isso? Isso, exatamente. Quer que compreendam o quê? A sua paz ou o que você está falando? O que eu estou falando. Eu quero que as pessoas... O que é mais importante para você no que você está dizendo? A sua paz ou a mensagem? Rápido e instintivo. Acho que é a mensagem. Ok. A mensagem é mais importante. E quando você olha para a sua paz, que preço ela tem de 0 a 10? Pensando agora, acho que a parte racional é como se falasse mais alto. Eu preciso ter razão, eu preciso que as pessoas me entendam. Então Mesmo que eu não sinta paz. Falei. Ok, Só ótimo. Então você precisa de compreensão? Isso. E quando você não é compreendido, o que é que você sente? Raiva. Raiva. E o que você pensa quando você não é compreendida? Que ninguém me entende e que não querem me escutar. Ok. Então você tem uma necessidade de ser compreendida? Exato. E você não estava falando tanto de paz. Que difícil. São ruídos. O que eu fiz aqui? Tirei um pouco dos ruídos e ajudei ela a entender o que ela estava querendo dizer com o que ela estava dizendo. E você quer compreensão das pessoas. E me parece que tem algumas, ou muitas, ou poucas pessoas que não te entendem. Sim. A maioria das pessoas te entendem ou não te entendem? Se eu gritar e for muito incisiva, entende. Então, a estratégia que você tem de comunicação, para que elas te compreendam, é falar mais alto? Isso, ser firme, falar com Ser convicção. firme, falar com convicção. Quando você é firme com convicção, elas te entendem? Às vezes. Que às vezes pode soar um pouco violento. Às vezes. E como você se sente quando soa assim? Como quando parece que eu estou sendo grosseira, Isso. me sinto mal, porque às vezes eu não estou sendo. É só a minha forma de falar. É a sua forma de falar. E quando o outro responde se entendeu ou não me entendeu, quando ela diz, eu entendi, como você se sente? Aí eu fico mais tranquila. Você fica mais tranquilo. E o que você pensa nessa hora? Sobre a pessoa? Tem um pensamento positivo. Ela conseguiu me entender. Não levou para o lado pessoal. Ou então ela não achou ruim, talvez. Acho que ela conseguiu me entender. E as pessoas levam para o lado pessoal? Às vezes, sim. Pela forma que eu falo. Talvez falando alto, pelo meu jeito de falar. Às vezes Então, olha só, ela mesmo tem uma descrição da forma de comunicação dela. Permita fazer comentários, porque a gente está construindo um aprendizado. A descrição da fala é, quando eu comunico, me pareço grossa, mas não sou.
Quando a pessoa diz que entende, eu digo, nossa, bacana, ela não me levou para o lado pessoal. Porque eu não sou assim, esse é o meu jeito, tá? E essa descrição já faz ela emitir a mensagem com essa prerrogativa. O que significa isso? Antes dela emitir a mensagem, ela já está pensando, ela não vai me compreender. Então ela já vai falar mais firme, ela já vai falar desse jeito, por quê? Você não fala desse jeito porque é o seu jeito. Você fala desse jeito porque é a estratégia que você encontrou para as pessoas te ouvirem. Faz sentido para você? Agora totalmente. Perfeito. Quando as pessoas recebem essa mensagem, elas reagem de duas formas pelo qual você me falou. Uma, não compreensão, e vão te achar grosseiras. E outra, compreendi. E automaticamente você configura que ela também entendeu o teu jeito. Ok. Você considera a melhor estratégia de comunicação essa? Não, porque acaba que as pessoas já têm uma visão. Ah, a Stephanie, ela é bem firme. E as pessoas interpretam essa visão por quê? Pela forma que eu falo, pela forma que eu abordo. Pela forma como você construiu essa estratégia para fazer as pessoas compreenderem. Teria alguma outra forma que você consiga pensar que possa também comunicar o que você quer? É o que eu quero aprender aqui hoje. Uma forma de passar o que eu quero sem deixar de ser ouvida, porque acho que o meu maior bloqueio hoje é assim, não, vou mudar, vou ser mais tranquila. E as pessoas não me entenderem, porque eu sinto que a forma como eu construí a minha comunicação, de certa forma, funciona para algumas pessoas, não para todas, mas que vem dando certo. Isso te deixa bem quando você se comunica dessa forma? Nem sempre, porque as pessoas algumas, as que não entendem, constroem uma imagem errada. E isso não faz bem para você? Não faz bem. Você gostaria de construir uma nova imagem? Com certeza. E você disse para mim que nesse curso talvez consiga isso. Sim. Tudo bem. Que consiga. Espero. Ok. Eu me comuniquei com ela através das ferramentas da CNV, tirando os ruídos e tendo uma conversa com ela. Isso aqui é uma conversa, gente. Agora vamos fazer a mesma coisa de uma forma tradicional. Fala de novo aí, do exemplo da frase. Eu prefiro ter paz do que razão. Você prefere ter paz? Não, você não concorda, né? Não concordo, isso. Você não concorda com as pessoas que dizem isso. Não concordo. Você está julgando as pessoas. Não. Claro que está, ué. Você está julgando. Porque muitas vezes as pessoas preferem ficar caladas E não é o certo. Elas que fiquem caladas, porque elas escolhem ficar caladas porque é uma prerrogativa delas, elas querem. E quem é você para julgar as pessoas assim, dessa forma? Se você gosta de falar, você fala. Mas tem gente que prefere ficar calado e fica bem com isso. Já acabou o sinal, né? O Wi-Fi caiu. Hã? Eu fui mais agressivo, agora eu vou ser mais sutil. De novo. Eu prefiro ter paz do que razão. Legal. E quando é que isso acontece? Às vezes, numa comunicação com um familiar, um colega da faculdade. Certo. E você quer mudar? Quero sim. Então muda? Mas não é assim, né? Tão fácil. Claro, a gente decide as coisas, mulher. E a gente faz. Ah, mas se fosse assim, eu já tinha feito. Ah, mulher, na minha vida não é assim. Na minha vida é assim, ó, eu pego as coisas para fazer, eu vou lá e faço. E acontece e resolve, mulher. Sabe o que é que está acontecendo? É que você não decide sobre a sua vida. Não é isso não. É claro que é, mulher. Olha, eu vejo sempre tu falando alguma coisa. Decide, mulher. Tem que ir lá e fazer. É assim. Não é. Então eu não posso te ajudar. Pode mesmo não.
De novo. Eu prefiro ter paz do que razão. Nossa, eu lembrei de um negócio aqui. Teve um momento que eu fiz isso e parece que deu certo. Eu senti paz, porque olha só, estava numa briga, meus familiares estavam discutindo e eu simplesmente entendi o que aconteceu, entendi o que aconteceu ali, tinha toda a razão de entrar no meio e repreender todo mundo. Mas fiquei calado e deixei eles na confusão. E fiquei feliz e fiquei bem com isso. Eu estava até pensando, vai sair hoje? Não. Tá bom, eu vou chamar outra pessoa. Quem tem algum amigo, colega, que você conta uma coisa para ele, ele fala uma dele e some da conversa? Hã? Quase não tem essa pessoa, né? Mais um. Eu prefiro ter paz do que razão. E tu aprende o que com isso? Tudo para a pessoa é um aprendizado, né? Tem que aprender alguma coisa. Entendeu as formas que a gente se comunica? Em qual dessas formas ela estava mais aberta à comunicação? A primeira. As outras, quase não conseguiu nem falar e raciocinar. Nem o raciocínio chegou, fala sério. Sim. Não chegou. Nem o raciocínio. Por quê? Porque não teve conexão. Eu vou falar para vocês o que é conexão na CNV. Compreendem? Dúvidas? Foi atendida a sua necessidade? Sim. Ok. Isso aqui foi só uma encenação do que é a CNV. Claro que uma encenação baseada na realidade dela. Ela me trouxe uma coisa inusitada e a gente utilizou algumas ferramentas naturalmente para isso. Porque no início, quando a gente aprende CNV, a gente tende a ficar bem artificial, sabe? Utilizar a técnica pura ali. E vocês vão ver que é bem robotizado. Mas depois, você naturaliza isso, né? Fica mais natural, fica mais próximo da realidade. Porque as pessoas não querem entrevista de emprego na hora de uma conversa, querem? Então, se você encher ela de perguntas, também vai ser complicado, não é? Então, tem as nuances ali da naturalidade na hora de usar uma técnica. A técnica, eu gosto de ensinar técnicas, adoro ensinar técnicas, mas eu adoro dizer para as pessoas que a técnica é você. Não tem a ver com alguém que construiu uma técnica, tem a ver com alguém que descobriu algo natural do ser humano e botou o nome disso de técnica. Vocês entenderam? Tá. Empatia. É uma técnica? Botaram o nome disso. Botaram o nome disso. Rapport. É um braço da empatia, é uma técnica? É uma técnica. Mas isso é um comportamento natural do ser humano, não é uma técnica. Mas as pessoas usam como técnica. E aí tem que ver. Porque se você for artificial demais, o outro ser humano vai dizer assim, rola não. Não rola. Por quê? Porque você não está sendo ser humano, você está sendo um robô. Superficial. Então, técnicas é um jeito de nós compreendermos quem nós somos na essência e utilizar isso com a maior frequência. Voltar para o natural, sabe? Sinceramente, nós temos que gastar muito mais tempo regredindo, desconstruindo as pessoas do que construindo. Vocês entenderam? Vou tirar a palavra regredindo, pode gerar bloqueio intelectual. Nós temos que continuar desconstruindo as pessoas
para que então elas possam construir algo. Então o ensino de sala de aula é mais uma desconstrução, ou deveria ser mais uma desconstrução do que uma construção. Principalmente para adultos, que já receberam uma cambada de ensinamentos equivocados, ou incompletos, ou insuficientes. Nunca vi uma criança aprender sobre questões emocionais no fundamental, nem no primário, nem... Hoje está um pouquinho melhor, mas antes... Rapaz, a gente só sabe que é tristeza quando a gente leva uma chinelada. É ou não é? A gente aprende em casa, porque se não fosse a casa da gente, não rolava aprendizado. Então, o que nós aprendemos sobre vida, sobre nossa mente, sobre nosso corpo, sobre a intelectualidade, a inteligência, as emoções, é insuficiente, atrofiado, incompleto, negligente. Aí chega aqui, numa aula que eu tenho que falar sobre isso, eu vou ter que desconstruir as pessoas. Porque elas já estão seladas com os seus conhecimentos e selados por pai, por mãe, por professor, pelo sistema educacional nosso. E olha quem sou eu nisso. Ninguém. Não sou maior do que seu pai, maior do que sua mãe, maior do que o Estado. Então, para eu te convencer, eu tenho que utilizar um método bem inusitado para chamar a sua atenção. E quebrar algumas barreiras que nós temos. De agora eu falei, vou trocar a palavra para vocês não terem uma barreira intelectual. Chega numa aula de matemática, o professor fala assim, nossa matéria é difícil, mas vai dar certo. Acabou, bloqueio intelectual. Está tendo, nas últimas aulas do curso de psicologia lá, e estou numa matéria chamada estatística. Aí, estatística para psicólogo, já viu, né? Psicólogo olha assim, eu estou estudando psicologia, cara. Sai da minha vida com isso. E o professor lá tentando explicar, para pesquisar, para trabalhar com os testes psicológicos, para uma série de coisas, você vai precisar dessa matéria. E o aluno é difícil, é conta, é número, é difícil, é conta, é número. Acabou, bloqueio intelectual, acabou, nem recebe a mensagem, ele já interpreta. Já interpreta do jeito dele e acabou. E quando o emissor coloca lá, no meio da mensagem, é difícil, é complexo. Aí, pensa comigo, gente, fecha os olhos aí vocês, rapidinho. Imagine a palavra difícil. Fecha o olho aí você que está em casa. Imagine a palavra difícil. Imagine aí. Para onde você está agora, imagina. Como que é essa imagem produzida no seu cérebro? Como que é essa imagem? Difícil. Quer ver mais uma? Complicado, imagina. Complicado. Pode abrir os olhos. Como que é essa imagem? Como que é essa imagem mental? Me fala o que é que você viu. Um nó, um escuro, uma montanha. O quê? Uma parede de concreto. Olha o que está indo, olha o ruído que está indo nessa comunicação. Um dia um professor me perguntou, o que eu faço? Porque eu ensino números. O que eu faço? Eu falei, diga que tudo isso é fácil e que todo mundo inventou um bicho de 7 cabeças que não existe. E faça eles compreenderem dessa forma na prática. Crie atividades lúdicas que simplifiquem o entendimento e na prática eles sintam o conteúdo. E na primeira pessoa que disser, na primeira pessoa que sentiu o conteúdo, ele vai dizer, isso não é difícil. Isso não é difícil. E aí, adeus bloqueio, né? Adeus bloqueio.
Existe só bloqueio intelectual? Não. Existe bloqueio afetivo. Existe bloqueio ético. E os professores, se não souberem disso, Se eu falo aqui para vocês qual é o meu partido político, acabou. Não é? Mas se eu falo, porque está dentro do contexto, e mostro que é possível respeitar, talvez eu consiga ainda a atenção. Então, existem riscos e ruídos na comunicação. E dependendo do ruído do outro, você pode explicar 10 anos. A pessoa não vai entender. Já foi. O investimento emocional que a gente traz para esse contexto de aprendizagem está ligado à programação neurolinguística? A maneira como a gente absorve, codifica e decodifica? A PNL, a Programação Neurolinguística, estuda as codificações e decodificações das mensagens e eles utilizam estratégias de como ter eficiência no uso da linguística, no uso das palavras e no uso da comunicação. É mais uma ferramenta que tenta, se esforça, né, para aprimorar a comunicação, mas muito mais focada no canal, muito mais focada no processo, do que na própria história de vida da pessoa. Tá? A PNL ela mostra que cada pessoa tem um mapa de vida, tem uma história, e a PNL nem ousa entrar nele, entendeu? Então ele respeita o contexto, mas não entra dentro dele, entendeu? Então, eu diria que a CNV ela entra mais no emocional do que a PNL. É essa a sua pergunta? Sim, na verdade é sobre essa bagagem emocional que se investe para estruturar nossos mapas de como interpretar as mensagens. Legal. Você tem uma bagagem emocional e essa bagagem emocional vem toda junto para a comunicação. E você quer saber se a CNV, se a PNL, complementa para mim, por favor. Se a PNL está ligada a esse investimento, ao uso desse investimento emocional no processo de aprendizagem. Não. Ela está muito mais ligada às habilidades e competências do processo. Ela exclui o mapa, não é que ela exclui, mas ela não foca no mapa para focar na mensagem. Porque pensa comigo, essa aula vai ser suficiente para você aprender tudo sobre comunicação. Eu deixei registrado na mente dele, se ele crê nisso, que eu estou falando, que o que ele vai aprender hoje vai ensinar tudo sobre comunicação. E se ele absorve o que eu acabei de falar, ele vai encarar como verdade. E tudo que for falado aqui, ele vai achar suficiente, porque na minha palavra, chave dentro da minha frase foi suficiência. Então, isso aqui vai ser suficiente para a vida dele. A linguística interferiu no próprio sistema emocional dele, porque ele passa a acreditar no que eu falei com o uso correto das palavras. E não necessariamente ele interpretou as emoções que eu estou passando aqui no momento ou que ele viveu no passado. Ele passa daqui para frente a ouvir a linguística e meio que obedecer. Então, a PNL acredita mais no processo, mais na forma da comunicação, do que na própria sujeito que antecede a mensagem. É como se eu não olhasse tanto para o sujeito, porque se eu ficar olhando tanto para o sujeito, já pensou? Essa comunicação aqui, esse curso vai ser suficiente para você aprender tudo sobre comunicação. Se eu olhar para o sujeito agora, eu nem vou acreditar que essa frase vai funcionar. Porque, quem sabe ele já não acredita nas pessoas. E tudo que as pessoas dizem já não acredita.
Então, programação neurolinguística, programar a linguística de forma neural, de forma cerebral, de forma mental. Eu quero programar, e é diferente de reprogramar, tá? Não é reprogramação neurolinguística, é programação neurolinguística. Eu programo com a minha linguística, tá? Não precisa reprogramar, não preciso estar trabalhando sempre para remodelar. Isso acontece dentro da CNV, mas a minha frequência é, existe um processo correto na comunicação. E esse processo precisa ser bem estabelecido. E recomendo, tá? E a gente vai ter o curso PNL até junho, aí até julho já vai sair o nosso curso PNL, tá? Muito bom, por sinal.